eletrônicos. Saiba mais como ofertar em nosso site oficial www.evangelhodepoder.com.br. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando. Se você leu a Paraxá 16, você viu que tem um cântico de Moisés. E era mais ou menos isso. As crianças seguem para o EDPRI, nós ficamos aqui. Palavra de poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castreze. Aleluia. Calma que aí você já sobe. Eu coloquei aqui uma última coisa: marido da sua posteridade. Por que eu coloquei isso? Porque agora eu saio um pouquinho dessa paraxá, mas é uma conexão. Nós estamos no dia 11 de Shevat. No dia 15 de Shevat, agora, quarta-feira para quinta-feira, nós vamos entrar num dia especial que a terra responde a nós. O dia do ano das árvores. Coloca a imagem para mim. Não precisa decorar o nome do hebraico aí, é Tu Beshevat. Mas o porquê que eu quero chamar essa atenção para você? Isso aqui não é uma festa que Deus ordenou, mas é um código, é um feriado judaico. Então eu não vou dar ênfase à história, eu vou dar ênfase e aplicar aquilo que é real e necessário para nós agora. Ok? Então, entende muito bem. Nós precisamos discernir como o mundo nos responde. E eu coloquei uma última observação aqui, que Yeshua é o nosso marido da nossa posteridade. Por que eu coloquei isso? Para mostrar para você que na quarta-feira nós vamos entrar nesta dimensão, de quarta para quinta. Lembre-se que o dia 15 começa sempre às 6 da tarde do dia anterior aqui no nosso calendário. Eu tive um sonho hoje, pode fechar a câmera em mim. Eu tive um sonho hoje, muito rápido. E até as 2 horas da tarde eu não havia entendido. Aliás, se não for o Senhor para nos dar a resposta, a gente não sabe de nada, irmão. Eu tive um sonho muito rápido. E até as 14 horas de hoje, eu não sabia do que se tratava e o porquê se tratava. E às 14 horas o Senhor me disse, e eu quero contar para você. Eu tive um sonho muito rápido. Eu chegava em um tribunal e lá tinha vários bancos assim de espera. Na minha frente havia um juiz e esse juiz estava dando sentenças sobre família, sobre gerações. E eu ouvindo. E ao meu lado tinha alguns parentes meus. Não sei se era de parte de pai, de parte de mãe. Eu só sei que tinha alguns parentes, pessoas da minha geração. E essas pessoas, algumas delas, eu percebia que o espírito delas era um espírito de apóstata da fé. O que é uma apostasia? Aquele que não crê em mais nada. Aquele que desdenha. E essa pessoa dizia assim para mim, esse parente dizia assim para mim: e o que você vai falar para ele? Eu disse: calma. Não, eu quero saber o que você vai falar para ele. Porque olha aqui, nós estamos diante dessa realidade. E saía esbravejando, e ia sentar longe de mim. E aí eu procurava sentar perto dessas pessoas, e elas se afastavam. E eu dizia: mas agora eu estou aqui perto de um monte de gente que não é nada meu. Eu tenho que entrar lá num tribunal. Preste atenção que isso é muito sério, gente. Eu tenho que entrar lá num tribunal. E o que eu vou falar? Que esse povo aqui, o que eu vou falar desse povo? E o sonho acabou. Sim, do nada. Eu falei: Senhor, eu não escrevo e não falo nada quando Deus me dá sonho e visão sem antes dele me falar o que é. Eu guardo para mim até a hora que eu sei. E se eu não tiver a revelação, eu procuro alguém que me cobre e que me ajude espiritualmente. Eu não saio contando para qualquer um, para amiguinho. Eu não saio aqui contando na igreja: olha, o que vocês acham que é?
Tá bom? Já fica a dica aí para os irmãos. Linguarudo, quando sonha com a porca lavada, né, vai contar para qualquer um. Então guarda aí para você. Não, você pode arrumar um grande problema na sua vida. E às 2 horas o Senhor falou para mim. E eu vou te falar do que se trata. Mas para te falar do que se trata, eu preciso te contar isso aqui e te lembrar isso aqui. Nós vamos postar mais durante a semana sobre a festa das árvores, mas eu quero mostrar aqui. Pode passar a próxima imagem. Vamos rápido aí, que as primeiras são simples. Vamos lá, não demora. O dia 15 de Shevat, do mês bíblico de Shevat, é o ano novo das árvores. Então começa um tempo de renovação. Preste muita atenção. No dia 15 de Shevat é o meio do inverno espiritual. É a metade do inverno. E na metade do inverno, tudo que tinha que acontecer, tudo de frieza, já acabou. E agora as árvores começam a renovar as suas folhas, renovar os seus frutos. Estão entendendo? O dia 15 de Shevat é um dia para você decidir sair de uma frieza e entrar em um processo de renovo. É a sua decisão. Porque você passou um ciclo que a Saturnália bateu em você pra caramba, viu? Irmãos, como o Papai Noel bateu em gente no mundo. Como o Ano Novo bateu em gente aqui, hein, irmão? Como o Papai Noel deu uma sacudida com o saco dele nos outros, né? Não pensa besteira, viu? O Papai Noel pegou o saco vermelho dele, mas deu em tanta gente aqui. Você levou uma surra do Papai Noel. Se eu fosse você, eu falava, eu não, AP. Né? Tomara que não, né? Quem cala consente, é esse o ditado? Você levou cada sacada do Papai Noel, irmão. Que bom. Então é só para quem está me ouvindo lá. Só longe. Estou brincando para ficar leve. Mas preste atenção, todo esse inverno aqui, nós vamos chegar no meio do inverno espiritual. E nós temos a possibilidade de pegar a força das árvores e avançar. Porque agora tudo aquilo que era do processo químico, porque o inverno, as árvores começam a ficar secas e parece que ela não tem vida. E se você bobear e se andar com gente que não discerne as árvores, eles vão cortar você de todos os lugares. Pegou? Porque se alguém que não entende de árvore vai olhar para uma árvore seca e vai falar, ixi, tira essa aí, não presta. Cuidado com quem você anda. Porque essa pessoa pode olhar para você e não entender o processo. Não entender qual é o ciclo que está. Eu sei muito bem que nós estamos no ciclo do inverno. Eu poderia ter podado muita gente, não poderia? Eu estou esperando o 15 de Shevat para ver qual é a força que vamos pegar, para depois a gente decidir o que faz. Quando você anda com quem entende, você não é tirado da terra com força, mas você é aprovado pela terra. Pegou, gente? Eu só não posso desenhar. Hã? Não entenderam? Quem entendeu? Não entenderam, então vamos lá. Vamos lá. No meio do inverno, vamos lá de novo, ô Senhor, dá paciência. No meio do inverno, nós temos a possibilidade de mudar decisões e ações da nossa vida. Se eu fui até agora, durante esse período do inverno bíblico, um covarde, um amedrontado, um relapso, se eu não cumpri o meu dever com o Senhor, eu tenho a possibilidade de reassumir um novo com Ele. Só para ficar mais fácil o entendimento, inverno é frieza. Inverno é frieza. E para eles entenderem e relembrar, não deveria ter esquecido, já deveria ser fácil de Isso. associar. Nós estamos falando disso nos últimos 3 meses. É um período de muita frieza espiritual. É. Aí você pode aplicar na tua vida os resultados que você está tendo, se é devido à frieza que tenha te atingido, ou se são frutificações que aí você vai viver um novo tempo aí nesse... Entenderam agora? Eu só não posso desenhar certas coisas aqui. Então preste atenção, querido. Quando você está no inverno e todo o processo químico da sua árvore, da sua vida, começa a perder as folhas, perder o brilho, perder a alegria. Se você anda com qualquer um, esse qualquer um vai passar o facão. Ok? Estou falando para a obreira aqui agora.
Mas quando você anda com alguém, esse alguém está esperando o mundo reverter, o ciclo reverter, para ver se você acorda e começa a brotar de novo. Porque senão, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Aquele que acha, aquilo que eu falei, aquele que acha que está de pé, cuidado para que não caia. Então preste atenção, irmãos. Todo o ciclo das árvores, nós podemos olhar para elas. Você lembra da ministração que eu gravei no sábado passado, o segredo das árvores? Assista ela de novo. Eu já estava falando para você o que nós vamos experimentar. Mas continua, vamos lá, vamos passar. Aqui está um clamor dessa árvore aqui para você. Seja maduro e frutifique como uma. Seja maduro e frutifique como tal. O irmão Silvano teve um sonho, me mandou foi uma visão ontem, né? O irmão Silvano me escreveu ontem aí, que enquanto eu pregava, eu me transformei em uma grande árvore, e esta grande árvore ligava as cadeiras. A seiva que saía de mim se conectava, eu já estou te dando a resposta, tá bom? A seiva que saía da palavra, saía de mim, ligava as cadeiras, e quando essa seiva chegava em uma cadeira, ela frutificava, e em algumas cadeiras ela trazia juízo. E a cadeira ficava escura. Seja maduro para você encarar um tempo novo de necessidades. Esta é a proposta do ano novo das árvores. Vamos mais uma, por favor. Eu quero lembrar você que você pode se preparar mais com 2 cursos que tem aí na plataforma da escola. Olha, este curso aqui de cima, as árvores bem plantadas e o estado espiritual dos homens, e o curso da árvore da vida. Esse aqui é mais light, esse aqui é mais pesado, entendeu? Então você começa pelo mais light e depois você come uma coisa mais pesada. Tá bom? Tá aí. Vamos lá. Mais um. E aí eu quero te dar 2 frases, que é a resposta do sonho que Deus me deu hoje, que tem tudo a ver com o processo do ano das árvores. Você já disse alguma dessas 2 frases? Eu fracassei, ou eu sou um fracassado? Qual é a diferença delas? Uma coisa, querido, é você passar um processo e fracassar. Uma coisa é você começar um trabalho novo e não dá certo, aí você tem que sair dele. Uma coisa é você dizer, olha, eu fracassei em certa situação. Eu fracassei em estudar para a faculdade e não passei no vestibular. Você dizer, eu fracassei, você está confessando que você está num processo, assim como as árvores. E de processo em processo, de ciclo em ciclo, essas árvores são sentenciadas e renovadas. Sentenciadas e renovadas. Ajuizadas e renovadas. Mas muitas pessoas, ao invés de dizer, eu fracassei nisso, AP, elas falam, AP, eu sou um fracasso. Quando você diz que você é um fracasso, no português isso, você está dando um nome. Está aqui, olha. Você está tirando o que é de um processo e colocando numa situação de nominalização. Você está dando uma sentença a você mesmo. Então preste muita atenção. Toda árvore fracassa no outono, mas ela não é uma árvore fracassada no verão e na primavera. Percebe? Você já fracassou em tantas coisas, mas você não é um fracasso, gente. Eu quero bater de frente com isso aqui, com esta palavra, porque eu quero lembrar você do sonho que eu acabei de falar que eu tive hoje. Aquela pessoa que me afrontava e dizia, o que você vai falar? Sabe o que ela estava dizendo para mim? Eu já fracassei. Eu estou diante de um juiz e eu não tenho resposta diante de um juiz. E ela estava dizendo no sonho para mim, eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso. Eu não vou aqui questionar quem já falou isso, mas para e pensa aí. Quantas vezes você já disse, eu sou um fracasso? Eu quero que você retire essas palavras agora, porque palavras é poder. Palavras dá poder à existência maldita. Fecha os teus olhos um pouquinho aqui para a gente continuar, 1 minutinho. Se você já disse, eu sou um fracasso, você vai retirar isso agora. Não precisa dizer aonde você disse. Mas se você disse isso aí, é você e o Eterno.
É você e o eterno. Aí em casa também. Se você disse algum dia, eu sou um fracasso, como autoridade apostólica, eu quero retirar do mundo espiritual essa palavra que você disse. Agora você vai olhar para mim e vai dizer assim: aonde você disse que você foi um fracasso, você vai dizer aí agora, não precisa gritar, mas você vai dizer audivelmente: em tal área eu fracassei até hoje. Diga. É você e Deus. Vamos, gente. Isso é guerra espiritual. Se você disse eu sou um fracasso como pai, você vai dizer: até hoje eu fracassei como pai. Até hoje apenas. Porque hoje eu mudei meu conceito. Você está guerreando com Baal Sefão, vamos? Você está guerreando com Baal Sefão aí, o Senhor do Norte. Tire a palavra da boca dele, que você mesmo colocou. Se você diz, eu sou um fracasso financeiramente, diz: até hoje financeiramente eu fracassei, mas até hoje. Aplica na área que é aí que você viveu. Em casa aí também. Se eu fracassei como pai para os meus filhos, se eu disse que eu sou um fracasso como pai, como mãe, como empresário, como tio, como sei lá, como avô, diga aí: até hoje eu fracassei nessa área, mas a partir de hoje eu mudo o meu conceito. É Baal Sefão que está ouvindo você, não é o AP. Pronto. Depois você continua em casa. Eu quero te mostrar isso justamente por causa desta árvore que está aqui desenhada, estampada como um desenho para você entender. Querido, este sonho que Deus me deu hoje foi exatamente para dizer isso para você. Nós vamos estar diante de um juiz. Estamos, né? Diante das cortes celestiais, e nós temos que ter uma palavra diante dessas cortes. E quais são essas palavras? A próxima imagem vai te mostrar quais são elas. Olha só, vamos com calma. Na quarta-feira você precisa ter definido isso aqui na sua vida. Olha, quando nós falamos e olhamos para uma árvore, nós vemos aqui raiz. Já você leia comigo, não queira ler de uma vez só, você não vai entender. Você vê raiz, você vê tronco e você vê folhas e frutos. Quando nós olhamos uma árvore, nós temos que entender lá na ministração do segredo das árvores, que eu disse que na verdade a árvore é invertida, e que os efeitos e as causas estão nos lugares diferentes. Lembra disso? Que os efeitos estão aqui embaixo, mas na verdade a causa está lá em cima. E que a árvore da nossa vida é invertida. Não é árvore caída, é árvore invertida. Que as raízes vêm de cima e os frutos estão aqui. Então, olhe só, quando nós olhamos, você vai ter que olhar essa imagem e ver o que eu estou te falando e lembrar da árvore invertida. Quando nós olhamos isso aqui, querido, nós entendemos que a árvore tem uma raiz, obviamente, e essa raiz está lá, olha. Raiz que representa a conexão a quê? A fonte eterna. E quem é a fonte eterna senão a fé e a emuná na pessoa de Mashiach? Entenda isso. Toda raiz aqui está ligada ao passado, aos marcos antigos. É importantíssimo você saber quais são as suas origens. Você tem origem africana? Você tem origem russa? Você tem origem italiana? Você tem origem japonesa? Quais são as suas origens? Porque muitas coisas infrutíferas do presente é porque você não descobriu o seu passado. E eu não estou falando de passado de pecado, eu estou falando de iniquidades que impedem a sua prosperidade, impedem o seu presente de acontecer. Você tem que saber, e nós estamos falando aqui há 2 anos e meio, sobre restaurar e libertar gerações. Para quê? Justamente para entender o ciclo de renovo que é proposto no ano novo das árvores. Então quando nós olhamos lá, raiz que nos conecta à fonte, à fé, na pessoa de Yeshua, na palavra, nos liga todo ao passado. Você não entende hoje, e eu não vou entrar nesse mérito. Talvez alguns não entendam, outros possam entender. Não estou aqui desdenhando de ninguém. Mas talvez vocês não entendam na completude do que o seu presente pode alterar o passado. Mas isso fica para uma outra hora. O que você tem que saber agora é que o seu presente está sendo tocado pelo seu passado.
Porque se uma raiz não é boa, definida, se uma raiz não está na terra bem definida, você não tem, olha aqui, olha, você não tem o tronco principal. O que é o tronco principal da árvore? Se raiz é passado, o que é o tronco principal da árvore? O tronco é uma vida de estudo e cumprimento da Torá. O que é o tronco, senão o tempo que você está no presente? Você nunca mais vai olhar para uma árvore diferente, com outro pensamento agora. A raiz você não vê, assim como as suas gerações você não vê. Vó morreu, bisavó morreu, você não sabe mais quem era quem. Você não sabe de onde você veio, você não sabe de que tribo você veio. Eu estou esperando, até dia 15 de fevereiro vai chegar um estudo genético que eu mandei fazer da minha vida. Você já fez um estudo genético da sua vida? Se você tiver condição, faça. Mas eu tenho absoluta certeza de tudo que eu vou receber cientificamente, Deus já me falou aqui, porque eu sei das minhas origens, porque os anjos me falaram. Assim como muitos obreiros sabem aqui de qual tribo pertence, qual é a pedra do meio de cada tribo, de cada pessoa, porque os anjos já nos falaram aqui. Qual é o passado para que você possa ter um tronco saudável? Presta atenção, irmão. É muito difícil para você que não nasceu. Pega isso que eu vou dizer. Talvez você está dizendo assim: o apóstolo só fica mandando vídeo de estudar Torá, Yeshua revelado, estudar isso e ver aquilo, É muito difícil. Sabe por que é muito difícil? Porque o seu passado não tinha uma raiz boa na palavra. Os seus antepassados, você não nasceu em uma casa que tinha uma vida espiritual. No mínimo, você nasceu numa casa que tinha uma vida religiosa, mas não espiritual. Agora, o que você vai fazer com o seu filho? Se o seu filho hoje aqui não quer aprender das coisas de Deus, se o seu filho recusa a adorar a Deus na igreja, na sua casa, por quê? Por quê? Porque você, como passado dele, você como raiz dele, não está na terra boa. Porque se você diz: é muito difícil eu elevar espiritualmente, porque eu não nasci numa família de gente estudiosa, de gente espiritual, então faça o seu filho ser essa pessoa que você não foi. Simples ou não? Porque daqui, não é daqui amanhã, é agora. Esses meninos e meninas vão ser o reflexo da raiz que é você. Percebe? Então, se você reclama e você diz: nossa, é muito difícil crescer espiritualmente, é porque eu nasci em determinada situação, ou eu nasci fora de determinada situação, você não pode ouvir isso dos seus filhos se você está aqui. Doeu, irmão? Toma água para descer, que é a verdade da palavra. Então, se o tronco da raiz, se o tronco que vem da raiz não está bom, é porque você não tem uma vida diária, o seu presente não tem uma ação que é munida pela Torá. E aí vamos voltar no sonho que eu tive. Aquela pessoa quando diz: o que você vai falar? O que você vai falar diante do juiz? Eu tenho presente, eu tenho uma ação. O que eu vou falar é: a minha ação no presente é esta. O meu tronco é esse, independente das raízes. Se as raízes lá atrás, o meu passado não foi bom, eu estou sendo um tronco bom agora, porque eu fui enxertado na videira verdadeira, eu fui enxertado em Yeshua. Então, se da minha raiz genética, biológica e espiritual não teve uma boa fundação e um bom fundamento, eu vou ser esse bom fundamento. Pode continuar? No sonho, essa pessoa estava com medo da sentença. E por que estamos com medo da sentença? Porque não temos bons troncos. E olha só, se o passado fala para mim de marcos antigos, se o presente fala da minha ação agora, o que o fruto da árvore, entenda fruto como folhas e fruto, o que as folhas e os frutos da árvore vão me dizer? Vão me dizer o quanto eu influenciei positivamente os meus filhos, o quanto positivamente o meu filho me viu orando. Eu não estou falando para pagar de santão uma vida mentirosa, porque leva uma vida devassa. Aí eu já vi pessoas assim, leva uma vida devassa, a hora que vai na mesa, vamos orar: Senhor das luzes, Pai amado. Um lugar de carnificina,
com uma falsa espiritualidade. Querido, quando nós olhamos seus filhos, nós estamos vendo o fruto da sua casa. E eu não vou nem falar de mim. Quando o mundo olha os seus filhos, eles estão vendo o fruto da sua casa, do relacionamento que você tem com a sua mulher, ou do não relacionamento que você tem com ela. Obviamente que quando essa criança tomar a idade madura, ela vai decidir: ou eu vou ser igual um fracasso que eu tive como experiência, fugiu a palavra, referência, obrigado. Um fracasso, não um fracassado, um fracasso como referência. Estão entendendo o que eu estou falando? Um fracasso como referência, ou eu vou decidir ser o que ele não foi. Então, quando você olha uma árvore, você está olhando esses 3 momentos: o passado, o presente e o futuro. Aí junta com todas as informações da ministração O Segredo das Árvores, junta tudo isso, faz um balaio e viva bem. E viva com poder, com graça, com honra. Fecha os teus olhos. E nós precisamos ser como árvores plantadas junto aos ribeiros. Você precisa entrar nesse ano novo. Você precisa entrar neste ano novo das árvores. Começa quarta-feira aqui agora, dia 15 de Shevat. E ser como árvores bem plantadas. Árvores que condenam o passado. Árvores que têm raízes nos marcos antigos da palavra. Árvores que têm tronco forte, que têm base sólida. Que não vive de mentira, que não vive de religiosidade, mas vive como um tronco forte. Para quê? Para que esta árvore produza frutos abundantes, produza ações no futuro abundantes, para que produza poderosamente resultados espirituais. Que você seja esta árvore. Que você seja essa árvore. Não acordaram ainda, ô Senhor. Que você vá no tribunal que nós estamos aqui e diga ao juiz: eu sou uma árvore sadia, eu tenho raízes e marcos espirituais na palavra. O meu tronco, a minha vida íntima, a minha vida diária é uma vida com um tronco forte no fundamento. E por estar fundamentado, eu vou produzir frutos abundantes, não frutos mirrados, mas frutos poderosos e com força e vigor. Seja bem-vindo ao ano novo das árvores. Quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Você pode dizer isso a Ele? Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar, Senhor, eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes, oh Senhor, de águas vivas. meu desejo é ser, sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu Quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Senhor,
água, Senhor, que produzam os frutos na estação correta. Faz de nós, Senhor, árvores firmes, inabaláveis diante da Tua presença. Aleluia. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. estar firme, inabalável em Ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti. Coloque a mão no seu coração e declare isso. Eu quero estar firme, inabalável. Ter raízes fortes. Profetiza sobre você. Profetiza sobre as suas raízes. Inabalável em Ti. Eu quero, Senhor. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti. Eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Eu quero ser, sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. eu quero ouvir você declarando isso. Sim, oh Senhor, árvores frondosas, troncos fortes, Senhor, raízes em Ti, de águas vivas. Sim, eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Sim, eu Quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas vivas. Declare: eu quero estar firme, ter raízes fortes em Ti. estar firme, inabalável em Ti. Mais uma vez declare: eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme, inabalável em Ti. Aleluia, Senhor. Liga-nos à fonte da Torá. Aleluia. Faz nós vivermos, Senhor, o segundo êxodo. Ei, nós chamamos Yeshua o Teu nome. Nós chamamos Yeshua o Teu nome sobre todo nome. Nós chamamos o nome que é sobre todo nome. Chamamos a manifestação corpórea, espiritual da Tua majestade neste lugar, Senhor Yeshua. Chamamos o Teu nome. Abram os caminhos, abram-se os espaços, abram-se com portas, abram-se caminhos, abram-se escadas, abram-se dimensões celestiais para o nome de Yeshua HaMashiach manifestar a glória dele em nosso meio. Nós oramos agora o Teu nome, Yeshua HaMashiach, nome sobre todo governo, nome sobre todo nome, nome sobre
eterno, acima de todas as coisas. O teu nome foi colocado, Senhor. Nome sobre todo nome. Yeshua. Nome sobre todo nome. Ei, a criação te adora. Seres viventes te adoram. Anjos, querubins, serafins dizem: Santo. 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 Era bababadaraia, darabadaraia, serebada que adorava. Tu tens toda a honra, tu tens toda a primazia, tu tens o lugar de honra, tu tens toda a primazia, vamos, tu tens o lugar de honra, tu tens o lugar de primazia, tu tens, vamos lá, tu tens o lugar de honra, tu tens o lugar de primazia, tu tens o lugar de honra. Vamos, entregue tudo agora. O lugar de primazia. Tu tens o lugar de honra, Senhor. Tu tens o lugar de primazia, Senhor. Tu tens o lugar que está reservado à destra do Abba. Tu tens o lugar de autoridade. Tu tens o lugar de majestade. Tu tens o lugar, Senhor, de governo. Tu governas sobre as nossas vidas. Tu governas sobre as nações. Tu governa os justos. Tu governa a voz dos justos. Tu governa a criação. Tu governa, Senhor, aos homens prostrados. O Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o princípio e o fim, o Aleph e o Tav. O Senhor é o primeiro e o derradeiro, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. O Senhor é o Cordeiro. O Senhor é o Cordeiro. O Senhor é o Cordeiro sobre o trono. Cordeiro ensanguentado é o Senhor. Você pode levantar mais adoração ao Rei dos Reis aí, meu irmão. O Senhor é. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Anjos cantam santo, querubins cantam santo, serafins cantam santo, e nós cantamos santo. Anjos cantam santo, arcanjos cantam santo, querubins cantam santo, e nós cantamos santo. Anjos cantam santo, serafins
cantam santo, querubins cantam santo, e nós cantamos santo, e santo, 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 e santo, 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 e santo, 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 e não há outro. Santo, 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 e santo, 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 e santo, 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 e santo, 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 e santo, 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 e santo, santo, santo. Vamos lá, palmas. Santo, 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 e santo, santo, santo. Vamos lá. Santo, santo, santo. Sente a presença do Deus vivo. Santo, santo, santo. E santo, santo, santo. Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 e 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 santo, santo, santo. Suas vozes, vamos lá. Quem está conosco em casa aí, digita aí: santo e santo, santo. Vamos lá, papais e mamães, ensinando seus filhos a levantar um clamor de adoração. Tire o celular dos seus filhos, tire qualquer coisa, agora não é hora de qualquer outra coisa. Vamos, as crianças levantando um altar de adoração. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mamães e papais, ensine seus filhos a isso. Santo, 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 e santo, e santo, santo, e santo, e santo, 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 e santo, e santo, santo, e santo, e santo, 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 e santo, e 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 santo, 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 e santo, santo, vamos lá, libere mais ao Senhor aí.
porção de alegria, de libertação. Caminhe no caminho de libertação aí. Ele é santo. Ele é santo. Ei, dimensão espiritual é para os filhos. Filhos, filhos, filhos. Quem é filho, se manifeste. Profético de cada um. Mais alegria, mais alegria. Júbilo. Levanta e resplandece. Brilha a tua luz. Vai chegar um novo tempo. Do Deus vivo. Você pode aplaudir o Senhor aqui em casa, se você puder. Aplaudir o Senhor, querido. Mais forte, vamos dar o que Ele merece. Aplaudir o Senhor aqui em todos os povos. Aplaudir o Senhor. Grande é a tua misericórdia, querido. Aleluia. Bendito é o nosso Rei, bendito é o Eterno. Nós estamos encerrando mais um culto aqui, culto de Shabat. Você que nos acompanha, está na tela como você deve ofertar. Essa semana será colocado mais material, né? Vai subir mais material aqui no YouTube. Você que faz parte aí também dos grupos de WhatsApp, se você não faz, tem a oportunidade de fazer aqui na descrição abaixo. Será ministrado também com mais conteúdo pelo apóstolo, pelos grupos, pelos vídeos que estão contidos no canal, nesse canal oficial que você está. Então, conheça mais sobre aquilo que nós carregamos, conheça mais, siga se você não segue, curta, compartilha com outros,
que você vai ser abençoado e vai abençoar muito mais pessoas. Tenho certeza que esse vídeo te abençoou muito. Então você pega esse vídeo, joga para mais pessoas, compartilha para mais pessoas, que todos precisam ser ministrados com uma palavra como essa, que carrega tanta luz e tanta verdade, no nome de Yeshua HaMashiach. Então você vai subir um VT aí de como você deve ofertar, mas antes disso, que você tenha uma semana iluminada, uma semana próspera, que todo final de Shabbat nós declaramos aqui, Shavuot, uma ótima semana, e assim seja sobre você, sobre a tua casa, sobre todos aqueles que são filhos ministeriais, uma semana frutífera no nome santo do nosso Messias Yeshua. Um abraço para vocês e até a próxima transmissão. Ministério Apostólico Evangelho de Poder. Uma casa sobrenatural, movendo-se em adoração, intercessão e palavra apostólica e profética. Uma nação de filhos espirituais que manifestam o reino do Eterno. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder com o apóstolo e profeta Miqueias Castrese. Neste ano você está convidado a mergulhar em grandes revelações. Toda semana você será revelado na Torá e nos profetas. A escola Hineni e o apóstolo Miqueias Castrese te convida a viver Yeshua revelado.